Então faremos um exemplo onde construiremos o gráfico dessa função utilizando o zero da função, o coeficiente c e o vértice dessa função, o vértice da parábola dessa função. Então, nós temos uma função cuja coeficiente a vale 1, o coeficiente b vale mais 2 e o coeficiente c vale menos 3. Sabemos que o coeficiente a vai dar uma parábola voltada para cima. O coeficiente b positivo quer dizer que a parábola vai passar no eixo y no ramo crescente. E o c, que vale menos 3, vai indicar o ponto onde a parábola vai passar no eixo y. Ou seja, a parábola passa no y no ponto menos 3. Então, é um dado importante que nós já vamos anotar aqui. Então, o coeficiente c é menos 3. A parábola vai passar no eixo y, no eixo das ordenadas, no menos 3. Temos também que, para passar no eixo x, nós utilizamos o zero da função, ou seja, zeramos o y, resolvemos essa equação do segundo grau, utilizamos Bhaskara ou um outro método e chegamos a um x' menos 3 e x duas linhas igual a 1. O que significa isso? Significa que a parábola vai passar no eixo x, no menos 3 e também no 1. Então, nós temos 3 pontos já que a gente sabe que essa parábola dessa função vai passar. Como o coeficiente é menos 3, então essa parábola passa no y no menos 3. Também visualizamos que um dos zeros de função é menos 3, então é onde passa no x, e o outro zero de função é 1. Então, aqui nós já poderíamos montar uma parábola por esses pontos, mas vamos utilizar o zero de função, que vai facilitar ainda mais. Vamos utilizar o vértice, que vai facilitar ainda mais na construção desse gráfico. Para encontrar o vértice, nós vamos fazer os seguintes cálculos, ou utilizar as seguintes fórmulas. X vértice, que é menos b sobre 2a, e o y vértice, que é o menos delta sobre 4a. Tudo isso a gente viu nos vídeos anteriores. Tá? Então, pegando os coeficientes dessa função, nós vamos ver que o x vértice vai ser menos 1. E o y vértice, então o delta vai dar 16, né? Então menos 16 sobre 4, então o y vértice vai dar menos 4. Ou seja, juntando x vértice com y vértice, nós vamos ter um par ordenado, menos 1 e menos 4, que é onde vai estar localizado no plano cartesiano o vértice dessa parábola. Vamos colocar esse ponto no gráfico e vamos ver como que vai ficar. Então, vamos colocar aqui, então, o vértice é menos 1 e menos 4. Então, aqui nessa posição vai estar o vértice. Então, quem estiver fazendo no papel, marcando esses 3 pontos, basta pegar o lápis e ligar esses pontos fazendo uma leve curvatura entre eles. Só não liga eles reto, né? Ele tem uma leve curvatura porque ela faz uma parábola. Então, são duas curvas. Uma curva que decresce até o vértice e outra curva que cresce do vértice em diante. Aqui, então, eu já vou colocar a função e vamos ver a construção do gráfico passando por esses pontos. Colocada a lei da função aqui, o GeoGebra vai plotar o gráfico. E vejo que esse gráfico aqui passa bem por um dos pontos que a gente assinalou anteriormente. No vértice, no coeficiente c e nos dois zeros de função. Então, é um método mais rápido, algo mais prático de se montar um gráfico de uma função. Lembrando que também podemos montar o gráfico de uma função utilizando o método da tabelinha. Então, a tabelinha é um processo rápido que também é utilizado para qualquer função,
mas se a gente sabe as relações dos coeficientes, dos zeros de função e do vértice, a gente vai montar o gráfico em muitos casos de forma mais rápida. Isso vale bastante também para as aplicações, os probleminhas. Às vezes é difícil de interpretar um problema, então, tirando os zeros de função, coeficiente c, alguma coisa mais da lei da função, nós plotamos o gráfico e daí fica mais fácil de entender uma aplicação, uma situação, problema sobre função quadrática.